O versículo que se encontra em João, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 1. João, Evangelho de João, quarto Evangelho, Novo Testamento, capítulo 3 e versículo 1. Escrito está: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Meus irmãos, e a todos vós que se encontram em suas casas, seus lares, ou até mesmo no seu trabalho, ou em algum local que está tendo acesso a esse canal de internet AD Rio Larga. Esta foi a palavra a qual Deus colocou em meu coração. E bem sabemos que aqui no Novo Testamento, Deus, Ele sempre fala de várias maneiras e de muitas formas. Foi o que o escritor aos Hebreus escreveu aos Hebreus, capítulo 1 e versículo 1. Ora, havendo Deus falado de várias maneiras e de muita forma, se a gente for entrar na história secular e também que se encaixa na Bíblia, vemos que no período interbíblico, que é aquele espaço de tempo entre Malaquias e Mateus, que dura um espaço de 400 anos, e muitos teólogos eles chamam este período interbíblico, esse espaço de 400 anos, como o silêncio de Deus. Ora, por que esses 4 anos são chamados de o silêncio de Deus? Porque Deus, Ele levantou uma nação para proclamar o seu eterno nome, a nação de Israel, através do povo hebreu. Só que Deus havia falado várias maneiras e de muita forma com o seu povo de Israel. Porém, todavia e entretanto, este povo que se chamava pelo nome do Eterno havia falhado várias vezes, havia pecado várias vezes, havia errado o alvo várias vezes, e Deus, Ele sempre perdoando o seu povo. Deus, Ele sempre perdoando a nação. Deus havia feito uma aliança com o seu povo, havia feito promessa para o seu povo, mas esta promessa, ela dependia de uma condição. O povo de Israel, é interessante que se você for estudar precisamente a história de Israel, o exército de Israel, os soldados judeus, ele não se dispunha, ele não tinha armamento bélico ou poderoso para entrar em uma guerra com uma nação na era cristã e vencer uma guerra. Mas Deus havia feito uma aliança, Deus havia feito um acordo com seu povo, que mesmo seu povo, humanamente sendo um povo fraco,
humanamente sendo um povo que não tinha armamento bélico para entrar em uma guerra e vencer uma nação, Deus havia feito um pacto, Deus havia feito uma aliança. O que é uma aliança? Um acordo entre Deus, o Eterno, e o seu povo. Mas que acordo foi esse? Era um acordo de obediência. Ou seja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, guardar os meus princípios, andar nos meus estatutos, guardar a minha lei, andar nas minhas veredas, seguir no meu caminho, aí ele diz, então eu o abençoarei. Deus falou isso para Moisés, no capítulo 28 de Deuteronômio, e então Deus fez este acordo, esta aliança com o seu povo, que iria abençoar, que iria eliminar todos os seus inimigos, se o povo que se chamava pelo seu nome, andasse nos seus caminhos e guardasse o livro da lei. E então, por muito povo se desviar dos caminhos do Senhor, por não observar a Sagrada Escritura, por quebrar esta aliança com o Eterno, este acordo, Deus levantou muitos profetas para falar, para advertir, para repreender, para levantar, para restaurar, para corrigir, para dar vida, para punir, também para levantar. Deus levantou muitos profetas e também muitos sacerdotes. A Bíblia diz que Deus levantou homens tão santos. Olha, veja só, a Bíblia, isso aqui é muito interessante. A Bíblia diz que Deus levantou homens tão santos, homens tão puros. Aí a Bíblia diz que o mundo não era digno de os receber. Pense na santidade, na convicção e também na ousadia e na santidade desses homens que tentavam levantar a moral e a espiritualidade da nação de Israel. Mas o povo obedecia hoje e errava amanhã. Amanhã refazia o pacto e depois de amanhã requebrava o pacto novamente com Deus. E então, por isso que o período interbíblico, os 400 anos de Malaquias a Mateus, é chamado do silêncio de Deus. Deus resolve não falar mais com o seu povo. Deus fecha a boca. Deus não fala mais através de profecia. Deus não levanta mais profeta. Deus não dialoga mais com o seu povo durante 400 anos. Nesse período de 400 anos, foi quando o Império Grego, o Alexandre o Grande, ele se levantou com muita força, com muita inteligência, e segundo a história diz que Alexandre o Grande, ele dominou toda a Europa, ele dominou toda a Ásia, um menino novo que teve os seus dias de vida até 33 anos de idade. Aquele menino, Alexandre o Grande, ele governa, e ali nós vemos também a mão de Deus, porque através do Império Grego, nós vemos que esta língua, ela dominou o mundo naquela época, e através de uma única língua mãe, a língua mundial, o Evangelho foi propagado com mais facilidade e também com mais rapidez. A mensagem foi pregada. Foi nesse período interbíblico também que nasceu várias religiões. A religião dos saduceus, também nasceu a religião dos fariseus, e então Nicodemos, ele veio desta religião dos fariseus. Os fariseus, eles se preocupavam em defender
a Torá, o Pentateuco, os livros da lei, os 5 livros escritos por Moisés. E então Nicodemos, ele veio desta linhagem. Nicodemos, ele veio desta raiz. Ele era um fariseu, ele era um defensor da lei, só que de uma forma natural. Ele não entendia a área espiritual. Ele ainda não havia tido encontro com o grande mestre. Sabemos que o ministério de Jesus, ele foi marcado com muitas curas, muitas libertações. Pessoas que estavam acorrentadas pela depressão, Jesus ia e libertava daquela depressão. Pessoas que estavam possessas de espíritos malignos, Jesus ia até aquela pessoa e aquela pessoa era liberta daquela possessão. Se tinha algum paralítico, estava ali. Jesus andando, estava um paralítico ali. E então, com a sua cama, Jesus passa e diz: homem, levanta-te, pega a tua cama, coloca nas costas e sai andando. Por quê? Porque eu cheguei. Que maravilha! Quando Jesus chega, alguma coisa diferente tem que acontecer. Estava o cego Bartimeu. Jesus chega lá e restaura a visão do cego Bartimeu. Estava também o cego de Jericó. Jesus chega até ali e os discípulos dizem: Senhor, quem pecou? Os seus pais ou este que está aqui mendigando, sentado à beira do caminho, menosprezado, desprezado, humilhado? Eu quero saber uma pergunta, Senhor Jesus: quem foi que pecou? Este homem ou seus pais? E Jesus responde categoricamente: nem pecou este homem e nem seus pais. Mas então me diga uma coisa: porque foi que este homem nasceu cego de nascença? Este homem está aqui mendigando, está à beira do caminho. Me responde, por favor, Senhor Jesus. E Jesus Cristo responde: ele nasceu assim, sabe por quê? Para que se manifeste o poder de Deus. Ou seja, nós temos que parar de ficar com essa baixa estima. Nós temos que fazer da dificuldade uma oportunidade na nossa vida. A dificuldade que você está passando, pega esta dificuldade, meu filho, e faça dela uma oportunidade. Porque até através da dificuldade, sabe o que é que acontece? Os céus trabalham ao teu respeito. Aonde você estiver, filho, filha, levanta a mão e receba esta palavra. Aonde você estiver, as dificuldades que sobrevêm na tua casa, que sobrevêm na tua família, é para a glória de Deus. Faça da dificuldade, faça da provação o milagre de Deus. Eita Jesus, eu estava orando e dizendo: Deus, me dá uma palavra. Eu não gosto de pregar palavra requentada. Eu oro e peço a Deus. Eu sempre digo isso, querido, parece mais que é combinado. Vim de um plantão de 12 horas, mas de madrugada eu estava meditando e dizendo: Deus, lá no trabalho, me dá uma palavra. E a palavra que Deus está colocando no meu coração é esta palavra de Nicodemos: faça da dificuldade uma oportunidade de Deus na tua vida. Veja só, Nicodemos, ele estava ouvindo falar de um homem chamado Jesus. E alguém chegava até Nicodemos,
Meu Deus do céu, estou sentindo uma unção tremenda aqui, que paira sobre esta tribuna, esta santa tribuna, esse santo altar. E Nicodemos ouvia falar a respeito deste homem, o homem que curou o cego Bartimeu, o homem que curou o cego de nascença, o homem que restaurou a visão, o homem que passou na cidade chamada Naim e viu uma viúva, aquele homem que tocou o esquife e disse: é enterro cancelado. E Nicodemos ouvia falar deste homem que tocou naquele esquife e perguntou: para onde vocês estão indo? Para o sepultamento. Aí Jesus chega lá, toca no esquife e diz: sepultamento cancelado. Olha, receba esta palavra da parte de Deus: sepultamento cancelado. Por quê? Porque o dono da vida, ele está chegando na tua casa. Meu Deus do céu, receba esta palavra em nome de Jesus. Nesta manhã aqui está descendo a palavra da revelação. Sepultamento cancelado na tua família e na tua casa. Por quê? Porque quem está chegando é o dono da vida. Enquanto o príncipe das trevas, o príncipe da morte, Kennedy, estava saindo ali ao lado do caixão, o príncipe da vida, o alfa e o ômega, o rebento de Jessé, a raiz de Davi, o esmagador da cabeça da serpente, o homem de Nazaré, aquele que virá montado em um cavalo e na sua coxa, ai meu Deus, escrito: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus nesta manhã, Ele está tratando com a tua vida. Nicodemos, ele ouviu falar a respeito de Jesus. Aí nasce, sabe o que é dentro de Nicodemos? A curiosidade. Eu quero ver, no linguajar nordestino aqui, Nicodemos dizendo: eu quero ver quem é este cabra, eu quero ver quem é este rapaz, eu vou até ele. Eu acho bonito que Deus fala até através das crianças. E para mim, o pregador Luciano Rafael, sentir a presença de Deus, para mim não precisa muita coisa não. Até se uma criança cantar, eu recebo. E Nicodemos procurava ver quem era Jesus. Aí eu me lembrei agora das crianças cantando. Aquele hino: quem é Jesus? Eu preciso saber. E das crianças sai o quê? O perfeito louvor. Quem é Jesus? As crianças respondem: eu quero já conhecer. E Nicodemos, ele queria conhecer Jesus. Nicodemos, ele era um homem importante, porque ele veio da religião dos fariseus. Ou seja, a Bíblia vai chamar ele de príncipe dos judeus. A Bíblia vai chamar ele de autoridade entre os judeus. Ou seja, Nicodemos, Jesus, ele chama de Nicodemos de mestre, um doutor da lei que ocupava uma posição, um cargo de governante. Ou seja, ele participava, ele era membro do Sinédrio. E o que era o Sinédrio na época de Cristo? O Sinédrio era a suprema corte de um judeu. Qualquer crime, qualquer sentença, qualquer decisão que os judeus queriam tratar, e esta causa fosse de grande peso, esta causa era levada até onde?
os membros do sinédrio, até os governantes, ou seja, Nicodemos, ele era um dos príncipes dos judeus, ele era um governante, ele era uma autoridade em Jerusalém. Jesus chama ele de doutor da lei, de mestre. E este homem, ele queria conhecer Jesus. Uma certa feita, Jesus já sendo avaliado pelo sinédrio, os sacerdotes mandam prender Jesus. E os soldados iriam prender Jesus. E os soldados romanos, cada lapa de homem, maior do que eu, 1,90 m, soldados fortes, faziam parte das fileiras do exército de Roma. Não poderia ser qualquer homem, eram homens fortes, bem preparados, bem treinados. E estes homens, os fariseus, os sacerdotes, mandou prender Jesus. Aí vai aqueles homens, tá Jesus pregando, na frente de Jesus a grande multidão, e atrás da grande multidão está quem? Os soldados. E atrás dos soldados, Nicodemos. Prende Jesus. E os soldados olham. Pega ele agora. E os soldados tudinho parado, e os braços soltaram a arma e cruzaram os braços. E os olhos só faltavam soltar da caixa ocular. E quando Jesus termina o discurso, os soldados descruzam os braços, vai até o sinédrio, até o concílio, onde está a equipe de todos os sacerdotes reunidos. E os sacerdotes perguntaram: cadê Jesus? Vocês não conseguiram prender Jesus? Um bando de homem forte, cada lapa de soldado. Vocês não conseguiram prender Jesus? Olha a resposta dos soldados marrudos, tudo fortão. Olha a resposta deles para com os principais dos sinédrios: vocês nos deram ordem para prender Jesus, e nós fomos lá prender Jesus. Mas nós tivemos que primeiro ouvir o discurso dele. E quando a gente foi prender ele, nós não conseguimos prender Jesus. Uma guarnição de soldados não conseguiram prender Jesus. Ao sinédrio perguntaram: e por que vocês não conseguiram prender Jesus? Aos soldados respondem: porque nós prestamos serviço dentro do palácio, nós escutamos os reis, os sábios, os doutores falarem, mas eu nunca vi alguém falando igual a este homem chamado Jesus. Jesus, Jesus. Ele prega diferente, ele fala diferente, quando ele abre a boca é diferente. Quando os sacerdotes vão falar, os sumos sacerdotes vão falar, estão no templo, estão nas sinagogas, estão nos sinédrios, eles falam só sobre liturgia, eles falam secos, eles falam mornos, eles falam frios, eles não falam do Espírito. A gente vai assistir as palestras dos sacerdotes, a gente entra vazio e sai seco, mas igual a Jesus, eu nunca vi alguém falar igual a este homem chamado Jesus. Conseguiram prender ele? Não. Por quê? Ele é varão.
poderoso em palavra. Quando ele ora, faz e acontece. Estava lá um endemoniado, ele libertou o endemoniado. Estava lá um homem cego de nascença, ele curou o cego de nascença. Nunca vi alguém falar igual a este homem. E então, todos estes fatos, todos esses episódios, intrigou Nicodemos, porque Nicodemos, apesar dele exercer um cargo na sociedade de governante, além disso, ele conhecia a lei, ele era um doutor da lei, porque os fariseus, eles defendiam a Torá, os 5 livros do Antigo Testamento. Então, Nicodemos, quando ouviu falar de Jesus, Nicodemos, ele era tão preso à lei. Nicodemos, ele fazia tudo na risca que a lei mandava, que quando ele ouviu falar de Jesus, deu um nó na cabeça de Nicodemos. E Nicodemos disse: eu quero ver quem é Jesus. Jesus pregava, Nicodemos estava por detrás da multidão, talvez sem os trajes reais, talvez até sem os trajes de autoridade. Ele estava escondido atrás da multidão e só observando os discursos, os milagres, e ele estava na retaguarda. Aí, o versículo de número 1, acabando a introdução, para entrar na mensagem, no capítulo 3 de João, o versículo qual eu li, no tema desta mensagem, Jesus e Nicodemos, o capítulo 3 e o versículo 1, eu só me detive nesse versículo, porque logo a princípio, só o primeiro versículo, ele nos deixa curioso. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Aí o versículo 2 vai complementar o versículo 1. E este veio de noite a Jesus. Isso nos intriga, porque Nicodemos, ele procura Jesus na calada da noite. Porque quando Jesus deu o discurso, Nicodemos atrás da multidão, porque ele não levantou a mão e disse: Senhor Jesus, eu tenho uma dúvida. Mas não. Há especulações que era antiético, era vergonhoso, um mestre, o doutor da lei Nicodemos, fazer uma pergunta ao doutor Jesus, doutor para doutor, de mestre para mestre. Ele queria perguntar, mas o anel não deixava ele fazer a pergunta. Ele queria tirar dúvida com Jesus, mas os trajes oficiais de governante não deixava, impedia dele falar com Jesus. Nicodemos queria se aproximar de Jesus, mas a capa proibia Nicodemos de aproximar, de se argumentar Jesus, fazer pergunta com o mestre. Passa-se dias e dias, e Nicodemos, ele vai dormir. Para a gente entender melhor este texto aqui, quando era no domingo, à noite,
Só para a gente entender o texto. Nicodemos ia dormir, colocava a cabeça no travesseiro, dava 1h se embolava para um lado, dava 2h se embolava para o outro lado, a lágrima descia dos olhos, e em seu coração ele chorava e dizia: eu preciso ter um encontro, eu quero saber pessoalmente, cara a cara, quem é este homem chamado Jesus. Quando era na segunda-feira, Nicodemos ia dormir de novo e não conseguia. Terça-feira, quarta-feira, entrava dia e saía dia, entrava semana e saía semana, entrava mês e saía mês. E Nicodemos, com um nó em sua cabecinha. Mas uma certa noite, Nicodemos ele não aguenta mais. Da meia-noite, Nicodemos já está com os olhos querendo dormir. Mas a consciência dele e o coração dele dizia: eu preciso ter um encontro com este homem. Dava 1h, Nicodemos não conseguia dormir. Dava 2, 3, e Nicodemos se bolava de um lado e para o outro. Só que chega uma noite que a lágrima de Nicodemos desce. E muitas das vezes nós passamos por esta noite. Noite de lágrimas, noite de insônias, noites de trabalhos, noites de labutas, noites de sofrimento, noite de aflições. Parece um paradoxo, mas eu vou dizer: noites negras, noites amargurantes, noite que desce lágrima, noite que só está você e Deus. Nicodemos, ele passou por essa noite fria, sombria, solitária, noite negra, noite escura, só ele não consegue dormir. E às vezes acontece isso com você. Provações que não te deixam dormir, enfermidade que não te deixa dormir, problemas, dificuldade que a gente não consegue dormir, porque o problema deu aquele nó na cabeça, o problema está na cabeça. Esta era a situação de Nicodemos. Só que tem uma noite que ele não aguenta mais. Ele deixa o seu cobertor quente. Se fosse hoje, seria o edredom, um lençol bem quentinho. Ele deixa a cama quente, deixa o travesseiro quente, ele deixa o travesseiro molhado pelas lágrimas, deixa o seu aposento, deixa a sua casa. E agora, para ele se encontrar com o mestre, aí ele também vai ter que deixar o seu anel de autoridade. Sabe por quê? Porque na igreja é diferente. No mundo não. No mundo, para subir, tem que subir. Na igreja é diferente. Para subir, tem que primeiro descer e se despir do seu orgulho, se despir da incredulidade, se despir do seu eu e se humilhar na presença de Deus. E então, para ele ir até Jesus, ele tem que deixar um anel lá na cama dele, tem que deixar os trajes reais no quarto dele, tem que tirar a capa que identifica que ele é um príncipe. Ele tem que deixar o seu canudo dentro do quarto, ele tem que deixar a sua faculdade dentro do quarto, ele tem que deixar o seu conhecimento dentro do quarto, ele tem que se despir do seu eu. Quando ele sai do seu quarto, vai até a casa de Jesus. Que maravilha!
Nicodemos caminhando. Onde é que mora Jesus? É no número 1? É no número 2 da casa? Onde é que mora Jesus? Ah, achei, é ali. Ele mora naquela casa. E é naquela casa que eu vou bater. A Bíblia diz que Nicodemos chegou na casa de Jesus de noite. Quando ele bate, dando vida à leitura, quem sabe o discípulo abre a porta e alguém grita: quem é? Eita, é o doutor da lei, é o fariseu. Quem? Nicodemos. O que? Procurando Jesus de noite. Aí Jesus diz: deixa ele entrar. É Nicodemos, deixa entrar. É o príncipe dos judeus, deixa entrar. É um governante, deixa entrar. É um dos fariseus, deixa ele entrar. Aí Nicodemos vem entrando. Enquanto Nicodemos entra, quem sabe Jesus, ele dá um riso de canto a canto, de orelha a orelha, e ele diz o seguinte: eu estava com saudade de você. Como assim? Em meio à multidão, a multidão era grande, mas eu estava vendo você. Eu não te perdi de mira, eu não te perdi de vista. Em meio à multidão, eu estava enxergando um coração solitário, alguém que precisava me conhecer. Vem, entra, Nicodemos, senta, vamos conversar, porque eu estava com saudade de você. E quando Nicodemos senta, Nicodemos, ele está despido do seu eu. Mas ainda existe uma raizinha no coração de Nicodemos. E ele vai fazer uma pergunta a Jesus. Ele já entra numa afirmativa. Bom mestre, vamos conversar de mestre para mestre, de doutor para doutor. Bem sabemos que és vindo da parte de Deus, e que nenhum sinais iriam te seguir se Deus não estivesse contigo. Não é possível. Eu venho te seguindo e tu és vindo da parte de Deus, porque é impossível alguém realizar tantas obras, curar tantas pessoas, curar tantos cegos, curar alguém possesso de espírito, cego de nascença, levantar defunto, se Deus não estiver contigo. E Jesus fala com Nicodemos, dialogando, e diz: Nicodemos, ô Nicodemos, uma coisa eu quero te dizer, que é necessário você nascer de novo. Nicodemos não entende, e Jesus Cristo diz: é necessário nascer da água, que é a palavra. A palavra, ela é água, porque ela limpa e lava o interior do homem. A água, a palavra, ela é água. Se não nascer da água, da palavra e do Espírito, Espírito está com letra maiúscula, apontando para a pessoa do Espírito Santo. Por que nascer do Espírito? Sabe por quê? O pregador prega, o pregador ora. Agora quem convence o homem do pecado e da justiça é a palavra e o Espírito Santo de Deus. É o poder da palavra. Nascer
da água e do Espírito. Em verdade te digo que não entrará no reino de Deus. Aí Nicodemo disse: como é a história? Não estou entendendo. Aí Jesus Cristo disse: tem que nascer de novo, Nicodemos. Eu estou falando da conversão. Eu estou falando de conversão. Eu estou falando de mudança de vida. Eu estou falando de transformação. Regeneração. Eu estou falando de transformação, de regeneração, de tornar novo. Ou seja, lá no mundo, o homem pode ser o que for. Ele pode matar, roubar, pintar o 7, borrar o 8, desfazer o 9 e pintar o 10. Mas quando ele entra na igreja, que recebe a oração, aí a palavra de Deus diz: vinde como estáis. Agora tem uma coisa: não permaneça como está. Porque tem canto por aí que prega um falso evangelho. Venha de qualquer jeito, fique de qualquer jeito, permaneça de qualquer jeito. Aqui não. Aqui tem palavra, aqui tem Bíblia. Venha de qualquer jeito, venha desmantelado, venha arrebentado. Agora não permaneça como estás. Por quê? Porque nós pregamos a Bíblia. A Bíblia, ela transforma. Pregador não tem poder para transformar. Agora a palavra de Deus tem. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela regenera. A palavra de Deus, ela santifica. A palavra de Deus, ela vivifica. A palavra de Deus, ela transforma o mais vil pecador. Por que a palavra transforma? Porque a palavra é martelo, a palavra é água, a palavra é fogo, a palavra é cajado, a palavra é unção, a palavra é o cajado do peregrino, a palavra é a bússola do navegante, a palavra é o mapa do viajante, a palavra de Deus é o paraíso restaurado e as portas dos céus abertas para todo aquele que recebe a palavra de Deus. Nicodemos fora ter com Jesus, e Jesus Cristo disse: Nicodemos, tu és mestre, tu és doutor da lei e não entende o processo do novo nascimento. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne não entende nada. Quem é nascido da carne é vazio. Quem é nascido da carne não entende. Quem é nascido na carne está morto. Quem é nascido da carne não se entende. Quem é nascido da carne não compreende. Quem é nascido da carne não escuta. Quem é nascido da carne não vai compreender. Agora quem é nascido do Espírito Santo de Deus, ele começa a interpretar as coisas segundo o coração de Deus. Quem é nascido do Espírito, ele entende as coisas que são reveladas lá do alto do coração do Pai. Nicodemos, ele precisa do novo nascimento. Nicodemos, ele precisa experimentar o processo da salvação. Nicodemos, ele precisa experimentar o processo da santificação. Nicodemos, ele precisa experimentar o processo da regeneração, tornar novo, tudo novo no seu interior.
E quando Nicodemos está falando com Jesus, aí no versículo 16, Jesus, ele fala a Nicodemos, e João é o único a escrever essas palavras que Jesus falou a Nicodemos. O capítulo 3, o versículo 16 de João, se tornou, o texto áureo de toda a Bíblia Sagrada. Porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior grupo, que deu o maior ato, seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele a maior atração, crê, a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior possessão. Ai, meu Deus, nesta manhã, receba a maior possessão, que é a vida eterna. Jesus evangeliza Nicodemos. Você não vê mais Nicodemos, mas em 2 episódios marcantes, você encontra Nicodemos na Bíblia. Além do capítulo 3 de João, você vai ver que o concílio, o sinédrio, os fariseus e os sacerdotes, eles se reúnem para tramar, para matar, para tirar a vida de Jesus. E Nicodemos, ele se levanta e defende Jesus. Prova que Nicodemos, ele se converteu e foi um discípulo oculto de Jesus. Na terceira vez que a Bíblia menciona o nome de Nicodemos, foi quando Jesus morreu. A Bíblia diz que foi José de Arimateia e também Nicodemos pegar o corpo de Jesus, porque Jesus, ele veio de uma família pobre, ele veio de uma família simples, e segundo a profecia, para que ele fosse contado entre os ricos, e então esses 2 homens ricos, Nicodemos e José de Arimateia, para que se cumprisse a profecia, pegaram o corpo de Jesus e deu um sepultamento digno, e se cumpriu a profecia, e ele foi contado entre os ricos. Escuta, nós pregamos um Jesus vivo. Este canal de internet, de comunicação, AD Rio Largo, não é um passatempo, é um programa de compromisso com a palavra
de Deus. Eu estava logo vendo os comentários cedo, e eu vi que uma mulher, ela postou, se você levantar as mensagens, uma das primeiras, está escrito, uma mulher dizendo: eu estou agradecendo, porque através deste programa, a minha irmã estava com suspeita de CA, de câncer, e os médicos pediram para fazer o exame, e eu quero agradecer, porque eu pedi oração neste programa, e quando veio o laudo médico, o laudo deu negativo. Olha que bênção! Nós pregamos Jesus, que salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva o homem para o céu, porque aqui neste mundo não é nossa morada, aqui estamos de passagem. E nós iremos fazer o terceiro clamor. Eu vi nos comentários pessoas pedindo oração para Deus abrir porta de emprego, para Deus curar, libertar de vício, visitar a família, membros da família. E nesta manhã, Deus, pelo poder que há na palavra de Deus, Ele há de entrar na tua vida, Ele há de entrar na tua casa, e Ele há de colocar, de pôr tudo em ordem. Deus, nesta manhã, através da sua palavra, Ele há de ter um encontro na tua vida, assim como Ele teve um encontro na vida de Nicodemos. Andará badabaceri andecai, nesta manhã Ele vai operar na tua casa, Ele vai operar na tua família, Ele vai trabalhar na tua casa, vai trabalhar no teu emprego, vai abrir porta que está fechada, porque Ele é Deus, Ele cura, salva e batiza. Jesus, nesta manhã, Ele há de entrar na tua casa. E eu vou dizer mais. Deus, Ele é Deus de revelação. Deus irá repreender este espírito da morte, este espírito de suicídio, este espírito que tem colocado você só para trás, abaixado a sua estima. Em nome de Jesus, nesta manhã é tempo de viver, é tempo de vida, não é tempo de morrer, mulher, não é tempo de morrer, homem. Deus é o Deus que faz tudo novo na tua vida. Não é tempo de morrer. A vida e a morte se encontram na mão do Criador. Só Ele tem poder de tirar a vida e de dar vida. E nesta manhã é tempo de vida para você. É tempo de vida na tua casa. É tempo de reviver. É tempo de ressurreição dentro da tua casa. Iremos orar por você que está precisando de uma cura, que está precisando de uma libertação, que está precisando de um renovo espiritual. E nesta manhã, você já vai agradecer pela bênção de Deus na tua vida, que está a caminho da tua casa. Você que se encontra desempregado, pai de família, você que é dono de um estabelecimento, também nós iremos orar por você. Você que está enfermo, nós iremos orar pela tua vida. E você que não aceitou a Jesus e crê que Deus falou com você através dessa palavra, você escreve aí abaixo. Você escreve:
e coloca: sim, eu quero Jesus. Eu quero fazer igual Nicodemos. Eu quero ter essa experiência com Jesus. Eu quero ter um encontro com Jesus. Nicodemos, ele não se contentou em ficar só ali sentado, deitado na sua cama, no seu travesseiro, não. Ele se levantou e foi ter com o Mestre Jesus. Nesta manhã, o Mestre Jesus há de entrar na tua casa. Diga: sim, eu quero Jesus. Alguém aí já deu algum sinal que já quer aceitar Jesus? Coloca aí: sim, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma. Graças a Deus, porque o maior milagre já aconteceu, que é o milagre da salvação. Uma vida já aceitou a Jesus. Onde está a segunda vida que quer aceitar Jesus? Eu já fui informado que a primeira vida, a primeira pessoa já aceitou a Jesus, já se converteu igual a Nicodemos. Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus, quer ter um encontro com Cristo? Você diz: sim, eu quero Jesus. Nós iremos orar. Aonde você estiver, coloca a mão no seu peito. Você que tem uma enfermidade, tem algum problema. Segunda, graças a Deus, que maravilha. A segunda alma já fui informado que aceitou a Jesus. Como diz o nosso pastor Arnaldo Tavares, ele diz: melhor que cego ver e paralítico andar é ver Jesus salvar. A segunda vida já está aceitando a Jesus. Neste exato momento está existindo, havendo uma festa nos céus por essas duas vidas que estão aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador de suas almas. Onde está a terceira pessoa? Você diz: sim, eu quero Jesus. Duas vidas já aceitaram a Jesus. Filho, filha, coloca a mão no seu peito. Eu irei agora orar pela sua vida. Fizemos já o primeiro clamor no início deste trabalho, o segundo clamor no meio deste trabalho, e agora nós iremos fazer o terceiro clamor. Em nome de Jesus, coloca a mão no peito. Bendito Deus e eterno Pai, que agradecemos, Senhor, pelo final desta manhã, pela manhã deste dia, a qual, Senhor, a Tua palavra foi pregada. Somos gratos a Ti pela Tua benevolência, somos gratos a Ti pela Tua bondade, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu favor alcançado. A Tua palavra, ó Senhor, foi pregada, e neste momento eu apresento o Teu povo, eu apresento a Tua igreja. Quantas pessoas, ó Pai Santo, se encontram desempregadas? Em nome de Jesus, eu passei por esse deserto, o deserto do desemprego. Eu sei o quanto é difícil alguém se encontrar desempregado, sem uma renda familiar para sustentar, para trazer a provisão, a manutenção até a sua mesa, até a sua casa. Em nome de Jesus, visita este homem, visita esta mulher que se encontra desempregada, ó Deus. Abre a porta de emprego, em nome de Jesus, ó Pai. Dá um emprego à tua filha, aquela porta que se encontra fechada, abre, ó Deus, a porta do trabalho, em nome de Jesus. Eu também te apresento aquelas pessoas que se encontram enfermas. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer tipo de enfermidade. Em nome de Jesus, doença, enfermidade, saia, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Apresentamos aquelas pessoas que estão, ó Deus, com o problema, doença da depressão. Em nome de Jesus, depressão,
todo mal saia desta vida, saia desta casa, saia desta família e bata-se em retirada todo espírito de suicídio, ó Deus, toda a sensação de morte, todo desejo de morte, saia desta vida. Eu repreendo pelo poder que há na tua palavra toda opressão. Se há alguém possesso com espírito maligno, em nome de Jesus, seja liberto pelo poder que há na palavra de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Seja liberto agora pelo poder que há na palavra do Senhor. Neste momento, ó Pai, também apresento, ó Deus, o comércio. Eu te apresento os trabalhadores. Deus, aquece o comércio. Eu apresento os empreendedores, te apresento os empresários, donos de pontos comerciais, grandes empresários, pequenos empresários. Em nome de Jesus, aquece o mercado, ó Deus, manda freguês para esses pontos comerciais, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa o comércio, abençoa os nossos governantes, abençoa a nossa nação. Também te apresento essas duas vidas que estão te aceitando como único e suficiente Salvador da sua vida, ó Deus, em nome de Jesus. Perdoa os seus pecados, liberta de todos os vícios, escreva, Pai Santo, o seu nome no livro da vida e lança os seus pecados no mar e se esquece, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fique de posse da tua bênção, saia de posse da tua vitória, em nome de Jesus.